Hoje eu vim trazer para vocês uma atualização do acontecimento que teve aqui em casa a respeito da denúncia que fizeram para o Conselho Tutelar, né? Então, a primeira denúncia foi no dia 16, eu até estava olhando as minhas anotações, e no dia 16 foi denunciado que eu só gritava com meu filho, que ele só chorava, e enfim, a partir disso eu comecei a ter várias visitas do Conselho Tutelar aqui em casa. E hoje é justamente esse o assunto que eu vou conversar com vocês, e eu gostaria muito que você prestasse bem atenção no que eu vou falar no decorrer do vídeo. Olá! Sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Gabriela, eu sou mãe, sou técnica de enfermagem e o meu objetivo é te ajudar te dando dicas, seja de tarefas, de rotina de casa, acompanhamento com os nossos filhos, o desenvolvimento dos nossos filhos. Tudo que é relacionado à maternidade. Então, como eu falei no início do vídeo, hoje eu quero falar a respeito da denúncia que eu recebi. Eu recebi 4 visitas de conselheiros tutelares aqui em casa. E o que eles alegaram? Que eu gritava muito e que o meu filho só chorava. Se você acompanha o canal, você sabe que o meu filho tem 2 anos e agora ele vai fechar, agora esse mês ele fecha 6 meses. Então, além daquela fase que eles chamam o terrível 2, né, que é a fase da adolescência da criança, o meu filho ele não pode ouvir um não, ele não pode ser contrariado, porque é motivo dele pegar as coisas e jogar tudo no chão. Se eu digo pra ele que não é pra ele fazer, ele abre o berreiro e é aquele berreiro que não cai uma lágrima. E alguém se incomodou, né? Eu vou dizer que alguém se incomodou porque eu até então eu não encontrei eu não encontrei um sentido para essas denúncias. Então, em resumo, a pessoa veio até minha casa, essa conselheira veio até minha casa e ela me deu um papel. Depois eu vou tirar uma foto desse papel para vocês verem a gravidade. E eu vou dizer gravidade porque assim, ó, eu me senti lesionada. E às vezes tem o pessoal aquele que fala assim, ó, eu vi uma mãe na parada de ônibus e a criança dava na cara dela, ela não podia fazer nada, a mãe não fazia nada. Como que essa mãe não faz nada? E hoje, após esse acontecimento com o Conselho Tutelar, eu vejo que provavelmente essa mãe que deixa o filho fazer possa ter passado por algo parecido com o que eu passei. Porque em função dessas denúncias, eu me obriguei. Se tu acompanha o canal aqui, você sabe que eu sou contra o uso de telas. Eu não gosto de dar telas eu não gosto de dar celular pro meu filho, eu não gosto dele ficar na frente da televisão. Eu tenho uma televisão de tubo, mas eu não gosto de deixar ele ali. Eu gosto que ele fique livre, que ele faça outras atividades e que ele gaste energia como uma criança deve de gastar. E não ficar na frente da televisão, não ficar na frente do celular. E após essas denúncias, eu me obriguei a dar o celular para o meu filho para ele parar de chorar. Então tu imagina, eu fiquei de mãos atadas, porque eu não posso educar o meu filho, eu não posso criar o meu filho, porque alguém se incomodou com o choro do meu filho. E em função dessas visitas, né, do Conselho Tutelar, a conselheira me deu um encaminhamento, eu fui até o CAPS, eu passei por uma avaliação. Então tu imagina, eu tive que passar por uma avaliação, conversar com pessoas, com pessoas que já estão acostumadas a receber pessoas que têm problemas psicológicos, que têm problemas mentais, que têm qualquer problema de depressão ou qualquer coisa de exaustão, vamos dizer assim. Então eu tive um acompanhamento com a equipe multidisciplinar e a partir disso eu recebi um laudo de sanidade mental. Então tu imagina, Gabi, mas tu grita com teu filho. Gente, eu sempre suspeitei, sempre não, mas eu suspeito, já faz algum tempo, eu venho suspeitando que o meu filho é hiperativo. Eu vejo todas as vezes que eu faço uma leitura a respeito da hiperatividade, o meu filho se encaixa em todas as características. Não tem uma característica que dá pra gente colocar de lado. Em todas as características o meu filho se enquadra. E talvez essa agitação dele seja só por causa dessa fase do terrível 2 que fala, né? Dessa fase dos 2 anos. Como quando talvez talvez essa teimosia, essa coisa dele, toda essa agitação dele, porque sim, ele é muito agitado, ele não para um segundo.
Tem dias que eu canso só de olhar e provavelmente tem alguma mãe me assistindo que vai se identificar com o que eu estou dizendo. Às vezes a gente acha assim, ó, ah não, meu filho é elétrico, mas quando a gente para perceber, a gente vê que aquela eletricidade tá além da conta. Eu falo com meu filho, eu digo pra ele assim, olha cara, não dá pra tu mexer na tomada. A tomada vai dar choque. Por mais que ele não saiba o que é o choque, eu sempre explico. E não é por falta de explicar. Eu digo pra ele que criança não mexe ali, que é só a mãe que mexe. E às vezes a gente fica nessa coisa assim de... cara, não mexe na tomada. A gente pede, a gente fala, a gente explica. Não é por falta de explicação. E eu sei que muitas de vocês, muitas que estão assistindo esse vídeo vão se identificar. E a gente cansa, a nossa mente cansa demais, porque a gente fala, a gente repete. E eu sou uma pessoa que eu vou falando, eu vou dizendo, ó, não mexe, vai te machucar. Hoje, por exemplo, foi um dia que mais uma vez ele subiu na cadeira, tinha uma almofadinha na cadeira, e ele resbalou e caiu. Então assim, são coisas que, mas é normal a criança cair. Gente, até os 5 anos não é bom a criança ficar caindo e batendo a cabeça. O cérebro deles está em formação. Então tu imagina se a criança ficar batendo a cabeça toda hora, os sentidos ficam tudo aqui embaixo, ó, tanto o cabelo não dá pra ver, mas fica tudo aqui embaixo os sentidos deles. Então tu imagina que toda hora tu fica batendo a cabeça, vai atrasar a fala, pode dar algum problema neurosensorial neles também. Então assim, ó, ficar batendo cabeça não é algo legal antes dos 5 anos. Na verdade não é nada legal em nenhuma idade. É ruim, é perigoso para nós. Então eu bato muito aqui na tecla com ele, para de subir aí em cima. Quando a gente tá num ambiente que dá para ele ficar subindo e descendo escada, eu dou a mão, eu compartilho com ele daquele momento de ele subir e descer escada. Mas tem coisas que realmente é muito perigoso. E muitas vezes eu falo pra ele, ó, não mexe ali que tu vai te machucar, não mexe que tu vai te machucar, não mexe que tu vai te machucar. Eu me acoco, fico na altura dos olhos dele, eu falo pra ele, bebê, tu vai te machucar, Josué, tu vai te machucar. Aí eu vou falando de várias formas com ele que ele vai se machucar ali, porque aquilo ali, a tomada, por exemplo, que é algo que ele bate muito, e eu fico falando e a criança... tipo, nem tchum pra mim, eu digo nem tchum porque a criança não dá bola pra mim, sabe? Tu tá falando, até as paredes é capaz de me escutar e ele simplesmente não dá atenção, ele não dá ouvidos. Então isso é uma das características que eu vejo muito sobre a criança hiperativa, e eu acredito que sim, que o meu filho é, principalmente em função de que as brincadeiras, ele não para, ele nunca foca, ele tá aqui fazendo uma coisa, daqui a pouquinho ele dispersa, já vai fazer outra, e aí ele foi fazer a outra coisa, daqui a pouquinho ele dispersa de novo, e ele fica dispersando, ele não consegue fixar numa atividade, só uma atividade. O tempo todo tu tem que estar em cima dele, tu tem que, né, ficar em cima dele, tu tem que ficar, insistir. E é cansativo pra ele, é cansativo pra mim. Ai, Gabi, mas ele só tem 2 anos e 6 meses. Mas, gente, criança precisa de rotina. E quando o conselho tutelar chegou aqui, eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu tô de mãos atadas, porque eu não posso dizer que não pro meu filho, porque ele chora. E aí, quando ele chora, eu vou ter que fazer o quê? A gente pega no colo, a gente acalma, sim, a gente faz, só que não dá pra gente fazer isso o tempo todo. Porque daqui a pouquinho... o meu filho vai assimilar que tudo que ele quiser que eu não der, eu vou acalentar ele no colo. Então não dá, ele precisa ter um pensamento de que se a mãe falou que não, tem um motivo, eu posso explicar o motivo, ou às vezes eu não explico o motivo, mas eu preciso manter aquela linha de raciocínio. E, né, o conselho tutelar chegou até mim e eu fiquei pensando assim, poxa, o que eu vou ter que fazer com meu filho? Eu vou ter que deixar ele o dia inteiro na frente de uma televisão, o dia inteiro na frente de um celular, para que a pessoa que está incomodada com o choro do meu filho, poxa, ele é um bebê, né? Ele é uma criança, e a criança se expressa assim, as crianças se expressam assim. E eu não vou pegar o meu filho porque ele está chorando e vou começar a bater nele. Bater, né, na idade antes dos 5 anos, tu só vai criar traumas na criança. A criança não vai fazer uma compreensão. Inclusive, a respeito disso,
eu já tinha feito um curso de PNL, que é a Programação Neurolinguística, e agora eu estou fazendo uma reciclagem desse curso para somar com a aprendizagem do meu filho, para somar com tudo que a gente está passando. E assim que eu concluir esse curso, eu quero vir trazer para vocês algumas coisas que eu vou ter na reciclagem e vai ajudar muito na parte do desenvolvimento do teu filho, se tu tá ali antes dos 5 anos, vai ajudar bastante. Alguma informação que eu vou trazer vai te ajudar bastante. Nessa função do Conselho Tutelar, eu passei pelo CAPES, me deram um aval de lucidez, que eu sou uma pessoa, eu não tenho pensamento de morte, enfim, eles deram um laudo ali, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês uma foto do laudo que eles me passaram. O Josué ainda vai passar por uma nova avaliação, e eu não sei se nessa avaliação já vai ser passado pelo neuropediatra para ver sobre essa agitação dele. Não sei como vai ser esse processo do Josué, mas o meu processo, eu já tive o aval, eu já estou liberada desse acompanhamento. E se tu passa por isso, de ser denunciada pelo conselho e não tem cabimento essas denúncias, eu te aconselho a procurar o conselheiro tutelar, procura, né, se ele te encaminha para o CAPES, se ele te encaminha para algum acompanhamento, vai fazer esse acompanhamento. Não dá margem para que essas pessoas pensem que tu é uma pessoa louca, desvairada. Não dê margem para que as pessoas continuem fazendo denúncias a teu respeito, porque às vezes realmente existe pais e mães que maltratam os seus filhos e as crianças morrem, né? Sem que alguém tenha visto, e pessoas que não precisam ser denunciadas acabam sendo denunciadas, talvez até por alguma picuinha com algum vizinho. Eu confesso que eu tô até cogitando ser, por causa que eu sou cristã, eu faço os meus ensaios em casa, então eu boto o playback dos louvores e eu me esguelo, eu realmente me esguelo, eu canto muito alto, a minha adoração é muito alta. Eu não sei se isso está incomodando alguém e se em função disso essa pessoa resolveu fazer denúncias para baixar a minha bola com relação aos meus louvores. Eu não sei, existem muitas hipóteses com relação a isso, mas hoje eu conversei com uma conselheira e ela me tranquilizou, né? Ainda me disse assim, tu não está negligenciando a tua situação com teu filho, então eu te aconselho a permanecer fazendo isso. E se por um acaso tu achar que está tendo realmente uma perseguição, eu mesma posso vir a fazer um BO, não é BO, mas eu posso ir até o Ministério Público e relatar que pode sim acontecer porque eu posso sim estar sofrendo perseguição, porque não condiz justamente, eu grito, tá, sim, eu digo, né, porque é muito fácil alguém chegar e dizer, ela grita, mas qual é o contexto do grito? E eu não estou dizendo que é correto a gente gritar, eu só estou dizendo que sim, às vezes eu grito, porque às vezes ele sai que nem um louco em cima do sofá, Josué, pelo amor de Deus, desce daí, Josué, e ali eu fico, sabe, realmente eu acabo me excedendo. Por quê? Porque eu cuido dele, né, 24 horas por dia, é só eu. Às vezes eu recebo visitas, então as visitas vêm, conseguem interagir com ele, mas o cuidado é meu, é sempre eu para cuidar tudo dele, eu para lavar, eu para passar, e eu sei que tem mães que fazem tudo isso em casa também, eu não sou a única, né? Então, o que eu quero falar é, se você tá passando por denúncias, se você já passou por isso, saiba que a melhor decisão a tomar é ir lá no CAPS da tua cidade, conversar com alguém. Se tu estiver passando por alguma depressão, se direciona até o CAPS para que eles venham a te ajudar, talvez com alguma medicação, talvez com algum outro tipo de auxílio, alguém para que tu consiga simplesmente conversar e essa pessoa te aconselhar como que tu vai lidar com a tua situação que tu está passando. Mas teve um dia que eu chorei, a minha vontade era sair dando porrada em todo mundo, eu fiquei muito brava, meu emocional ficou muito abalado, porque inclusive falaram pra mim, por muito menos um juiz já tirou a guarda de uma mãe,
sabe? Então eu fiquei muito abalada, porque eu pensei assim, poxa, eu larguei o meu emprego, eu optei por ser mãe em tempo integral, e aí agora o guri com 2 anos e meio recém já tá incomodando alguém, né? Então, a minha dica para você que está passando por denúncias, te direcione até o CAPS. E se tu acha que o teu filho, independente de idade, hoje em dia é muito comum hiperatividade, autismo, e às vezes a gente acha assim, não, meu filho não é autista, não, meu filho não é hiperativo. Vai, aproveita que existe todo esse acompanhamento nas cidades que a gente tem. Te direciona até um CAPS. Se tu tem suspeita de autismo ou de hiperatividade, que é os mais comuns, te direciona até lá. Tenta gravar momentos do teu filho. Aqui eu já gravei momentos do meu filho, justamente para poder chegar lá e mostrar como que é essa atividade dele, como que ele se comporta, para que eles consigam também ter todo um processo de avaliação para ver se realmente é uma fase e vai passar, não sei quando vai passar, mas não é uma fase, realmente ele é hiperativo, não se dá medicação nessa idade, mas quando a gente tem um diagnóstico, a gente sabe que a gente vai ter que ter um manejo diferente com o nosso filho, a gente sabe que a gente vai ter que fazer um caminho mais estreito, a gente sabe que a gente vai ter que ter uma diferença nesse tratamento. Então, a dica com esse vídeo é, se tu tem um filho agitado, se tu tem qualquer suspeita do teu filho, de qualquer tipo de autismo ou hiperatividade, procura o CAPS da tua cidade e vai se informar com o pessoal de lá. Eles vão te dar todo o acompanhamento necessário. Tu vai passar por avaliações, o teu filho vai passar por avaliações. Eles têm neuro, eles têm fono, eles têm um monte de coisa. Se tu acha que o teu filho está fora daquela margem de aprendizagem também, que as crianças demoram muito para falar. O meu filho, ele demorou para falar, só que nessa demora para falar, ele ficou meio estagnado assim nas palavras que ele falava, e mesmo tu tentando estimular, ele não falava. Agora que ele começou a falar mais um pouco, ele tá tendo mais estímulo e tá conseguindo falar um pouco mais. Então, se tu tem atraso, o teu filho tem atraso de fala também, o CAPS também pode te ajudar com uma indicação de fono.